Antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que vamos levar em conta somente a saga de filmes. Os quadrinhos e os desenhos de Transformers e o desenho de Velozes e Furiosos vão ficar de fora, ok? Se você clicou nesse vídeo, com certeza você já deve ter assistido algum desses filmes. Transformers, todo mundo sabe que se trata de robôs lutando contra outros robôs para defender a Terra de alguma ameaça, que inclusive a desgraça só acontece aqui por causa deles. Já Velozes e Furiosos começou como uma série de filmes de corrida de carros e uma pitada de ação. Mas a partir do filme 6 o negócio muda um pouco. E no trailer do filme 9 da saga, vimos carros tombando caminhões, brigas de duas contra muitos, carros sendo puxados por ímãs poderosos e roupas tecnológicas capazes de segurar um carro. E cenas que desafiam as leis da física. Aí, no andar da carruagem, veio a ideia de como seria o crossover dessas duas sagas. Então decidiram usar aquele piolho de robô e desenvolvê-lo como vilão. E esse vilão vai ser um cientista que vai criar um vírus que afete os Autobots, semelhante aos vírus que causam doenças em nós humanos e que seja controlado por esse personagem, assim como acontece com alguns vírus de computador. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo e comenta para nos ajudar a criar mais conteúdo para o seu entretenimento. E vamos à teoria! Para quem não sabe ou não se lembra, aquele robozinho tem a habilidade de se transformar em aparelhos eletrônicos, então ele passaria despercebido entre os humanos. Aquele robozinho invade o FBI e hackeia o seu sistema para descobrir a localização das partes que restaram dos Decepticons e encontra com facilidade. Mas ele decide olhar a lista dos criminosos cibernéticos e no topo da lista encontra o nome e a aparência de Cypher e registros sobre Dom e sua equipe. Esse piolho de robô hackeia os satélites para localizar Cypher e acaba conseguindo, porque afinal a tecnologia desse robô e a dos outros em geral são mais avançados que a nossa. Tá, mas por que o robô quer pedir ajuda a um humano? Digamos que ele tenha concluído que os humanos podem ter habilidades interessantes para o plano dele. Tá, mas qual seria o plano? Isso eu irei revelar mais pra frente. Ele assume o controle de um carro elétrico e se desloca para o esconderijo de Cypher. Ele entra no local sorrateiro que nem muriçoca atrás de sangue e faz seu contato com ela. Caso não lembre, ele não fala a língua humana, mas ele entende a escrita. Resumindo, o robô sabe ler. Então ele se comunica através de mensagens pelos aparelhos em volta, que para uma cybercriminosa é o que não pode faltar. Ele revela sua história a ela e conta que aquele não é seu corpo real, e sim parte dele. Conta também que na sua vinda para a Terra, seu módulo caiu na região de Dalol, que para quem não sabe é a região mais quente do mundo. E conta que antes de aterrissar naquele lugar, ele analisou o ambiente e viu que ia cair numa região muito funda daquele lago tóxico e separou uma parte de seu corpo antes do impacto. E essa queda ocorreu quase ao mesmo tempo que a queda de Megatron, que veio à Terra em 1935, e conta que saiu em busca do paradeiro de seu líder para que o exército dele o tirasse daquele lugar. Deu tudo errado no plano com a vitória dos Autobots. Então o robô continuou andando por aí por um bom tempo, em busca de meios para destruir os Autobots e recuperar o seu corpo. Na história contada a Cypher, ele revela que ocupava o cargo de cientista do exército de Megatron e que seu nome era Malvatron. Ele sabe de várias maneiras de destruir o organismo de seu planeta natal, e uma delas é espalhar um vírus que desativasse todas as funções dos robôs. Resumindo,
ele iria infectar os Autobots e reduzir eles a meros carros. Assim, ele não teria tanto trabalho em destruir ou lidar com eles. E como ele não teria recursos necessários por não estar em seu verdadeiro corpo, ele analisaria os materiais da Terra para criar esse vírus. Mas como assim vírus? Sim, os robôs de Cybertron sangram e o sangue deles é verde. Então podemos supor que eles fiquem doentes. E nada melhor para ajudar no plano do que uma terrorista. Ele a instruiria a como criar esse vírus e como recompensa de quando obtivesse seu corpo, ele daria a ela um exército de androides e armas produzidas com a tecnologia das partes que restaram de alguns Decepticons. Mas seu plano principal era aprimorar seu corpo verdadeiro e destruir os Autobots. O robô sabe da existência dos jatos equipados com um imã poderoso, como vimos anteriormente no trailer do filme 9 de Velozes e Furiosos, que é capaz de atrair carros que em média pesam de 900 kg a 2.000 toneladas. E podemos observar que quando os Autobots vêm para a Terra, seus módulos de fuga não são tão grandes, e um deles até coube dentro de uma piscina. Então seu peso seria aproximado ao dos carros, e daria tranquilamente para puxar um módulo de fuga debaixo de um rio. Tá, sabemos do local onde está seu corpo, mas como a Cypher vai conseguir o jato? Simples, ela assumiu o controle de um submarino nuclear. Assumir o controle de um jato desses não seria nada. Depois de tirado do lago, o próximo passo seria religar seu corpo original. O processo demoraria muito e nesse tempo, o robô instruiria a Cypher a montar seus androides. Passou-se mais ou menos um mês e com seu sistema original, ele já começou a trabalhar no vírus. Demora muito mais tempo porque vai utilizar alguns materiais da Terra. E quando finaliza o trabalho, ele consegue atrair os Autobots para uma emboscada, usando um modulador de voz, se passando por Optimus Prime. E ciente da ação dos Autobots, ele o atrai Optimus da mesma maneira, usando a voz de um de seus companheiros. Cypher, assumindo o controle de um drone, joga o material sobre os Autobots, que percebendo o ataque, destrói o drone. O vírus tem ação lenta, já que ele foi produzido com materiais da Terra, e de início não tem sintomas, mas o Hatchet, que é o robô médico da equipe dos Autobots, os alertam sobre a possibilidade de contaminação. Demorou uma semana para o vírus se desenvolver e apareceu o primeiro sintoma, e foi a perca da habilidade de se transformar em robô. Mas eles ainda falavam, podiam usar suas habilidades de análise e usar suas armas, algo parecido com os carros da Hot Wheels Battlesport 5. Ou essa cena onde vemos o Bumblebee transformado em carro atirando. Hatchet analisa o drone e consegue algumas imagens de quem estava no comando. E eles veem o rosto de Cypher. Eles recorrem ao Glenn. Para quem não lembra, é o hacker que aparece no primeiro filme dos Transformers, para tentar localizá-la. Tá, mas por que eles não fazem igual ao Mini Malvatron e hackeia os satélites? Simples, porque os Decepticons são da classe guerreira. Já os Autobots são cientistas, pesquisadores e operários. Tá, mas como eles conseguiram encontrar o Allspark no primeiro filme? Porque durante a reativação acidental de Megatron, ele deixou gravado um código nos óculos do capitão. Eles acabam conseguindo registros dos acontecimentos que se passaram no 8º filme da série de Velozes e Furiosos e encontram informações sobre Dom, Leck e os demais. Optimus Prime se encarrega de ir até o local em que Dom está morando atualmente, e parece ser uma zona rural. Chegando lá,
ele faz contato com o pequeno Brian, que tinha se distanciado da casa quando viu aquele caminhão chegando. E Optimus abre a porta e começa a conversar com o garoto, e Brian acaba entrando nele. Letty percebe que Brian sumiu e sai à procura dele, e vê Brian entrando no caminhão. Ele corre para avisar Dom que pega aquela 12 que ele usou algumas vezes em alguns filmes. Eles vão até Optimus e, chegando lá, ele começa a falar sobre Cypher e os acontecimentos que ocorreram. Dom não dá muita bola e ameaça atirar, e pede para que Brian saia do caminhão. E ele fala que é um robô e que mostra como seria e o porquê de não poder mais se transformar. Dom percebe que não há ninguém no volante. Dom fala que não quer colocar sua família em perigo. O líder dos Autobots convence de que ela pode adquirir tecnologia alienígena e pode querer se vingar de sua família. Ele passa o endereço do local onde vai ocorrer uma reunião de emergência, caso ele decida ajudá-los. Dom reúne algumas pessoas da sua equipe e vão para o local. E depois de um bom tempo de discussão, eles chegam à conclusão e decidem monitorar possíveis locais de ataque com a tecnologia Olho de Deus criada pela hacker do Velozes e Furiosos, que é capaz de transmitir em tempo real imagens de câmeras do mundo inteiro. Mais uma semana se passa e o vírus rouba a habilidade de falar dos Autobots e eles passam a se comunicar por texto. O Hatchet tenta criar a cura, o que se torna uma missão difícil. Malvatron e Cypher terminam a montagem dos androides enquanto isso. E logo depois eles dão início ao plano, criando caos em 4 partes diferentes. Rancid detecta a atividade de androides por vários lugares, e o plano se torna conseguir um desses androides. Dom, Roman, Letty e o soldado Lennox se equipam com aqueles trajes que vimos no Velozes Furiosos, Hobbs e Shaw e no trailer. E cada um entra em um dos Autobots e seguem para os locais onde estão acontecendo os ataques. Galera, o vídeo ficou um pouco grande, então eu vou estar fazendo a segunda parte aí. E cara, é sério mesmo que você ainda não conferiu o método FAST 3.0 que está ajudando várias pessoas a desenhar? Confira o link na descrição para saber mais.